Olá, meus irmãos. A aula de hoje é uma aula bem interessante. A gente vai estudar um pouco sobre relevo. A gente vai estudar rapidamente sobre relevo de uma terra, para que deixe a gente bem preparado para a gente estudar o relevo da Terra Prometida, a Terra de Canaã, a terra que a gente está estudando no mapa de Bartolomeu, que é a terra de Israel, tá? Vamos aqui para o computador. Olha só, pessoal, estamos aqui no computador e a gente vê essa imagem interessante. Que imagem é essa? Essa aqui foi uma imagem que a gente fez de uma terra toda, vamos dizer assim, modificada, tronchinha, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão de relevo, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente observa aqui do lado esquerdo, olha, isso aqui é um mar, né? É um oceano. Então, esse tracinho já sai aqui do mar, no mesmo nível do mar, que é o traço que representa o nível do mar, tá, pessoal? Então, esse tracejado aqui significa dizer que essa altura, essa altitude é o nível do mar. E a gente vê que tem terras acima do nível do mar, mas também tem partes de terras abaixo do nível do mar, tá? Então, isso aí é o mar. E essa terrinha aqui perto, gente? Essa terrinha aqui perto do mar é uma terra plana. A gente pode perceber que ela é mais plana. Então, uma terrinha plana geralmente é chamada de planície. Então, o que é planície? É uma terra geralmente plana e ali baixinha também, né? Mais próxima do nível do mar. E essa parte aqui? A gente vê que essa terra é praticamente plana também, né? Na imagem que a gente fez aqui. Só que essa terra plana já é uma terra um pouquinho mais alta do que a terra da planície. Então, ela já é chamada de planalto. Ela já não é chamada mais de planície. Alguns estudiosos costumam dizer que a diferença do planalto para a planície é que o planalto já é numa altitude geralmente acima de 300 metros, né? Ou seja, 300 metros acima do nível do mar, já estaria sendo considerado um planalto e não mais uma planície, né? Porque já é uma região mais alta, uma altitude mais alta, tá? Aqui a gente sai descendo, aqui a gente vai subindo. Olha só, pessoal, para essas duas, digamos assim, pontas de terra, né? Essas terras lá no alto, essas terras bem altas, são chamadas de quê, gente? São chamadas de montanhas, né? Então, isso aqui é uma montanha. E essa outra aqui também é uma outra montanha, tá, pessoal? Então, olha só. Planície, planalto, montanha aqui, outra montanha ali, né? Essa extensão de terra é bem grande. Tá, e esses, digamos assim, buracos aqui, né? Na verdade, isso aqui e isso aqui, essas regiões que estão aqui praticamente entre essas outras terras, são chamadas de depressões. Então, isso aqui é uma depressão, isso aqui é uma outra depressão, né, gente? Agora a gente percebe uma diferença aqui, gente. Essa depressão aqui, ela está entre essa encosta, que no caso são montanhas, mas essa terra ainda está acima do nível do mar. Já essa depressão aqui, olha, está entre uma encosta, aqui no caso um planalto, está entre outra encosta aqui com a montanha, mas ela já está abaixo do nível do mar. Então, essa depressão que está abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta, né? Porque ela desceu em relação ao nível do mar. Já essa depressão aqui que está acima do nível do mar é a depressão relativa. Vamos ver que vai ter parte de depressão relativa, como, por exemplo, o Lago de Meron, o Rio Jordão, o Vale do Jordão que está... Estou antecipando coisas que vêm, tá, gente? Que vem antes do Lago do Meron vai ser uma depressão relativa. Já parte do Mar Morto, né, vai estar numa depressão absoluta, porque o Mar Morto vai estar abaixo do nível do mar. Tá, gente? Então, mar, planície, passou de 300 metros de altitude e for plano, praticamente planalto. Uma montanhazinha aqui, uma montanhazinha ali. Aqui as depressões. Tanto a depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, quanto a depressão relativa, está entre encostas, que é acima do nível do mar. Tá, pessoal? Gente, uma curiosidade aqui. Geralmente, quando uma depressão, né, entre as encostas aqui, quando chove nessas terras, né, as águas tendem a descer. Então, as águas geralmente acumulam nessas depressões aqui. E aí formam os rios também, né? Essa parte que tem encosta de um lado, encosta do outro, uma depressão e praticamente passa um rio, passa uma zona aquática aqui, é chamada de vale. Então, isso tem geralmente o nome de vale, e isso a gente vai ver muito nas terras bíblicas. Olha, pessoal, um exemplo aqui, olha. Encosta de um lado, montanhas aqui, encosta do outro. Aqui essa depressão, olha o curso de água aqui, pessoal, olha, tá vendo? Olha uma espécie de rio passando aqui, olha. Então, isso aqui é um vale, né?
E por que a gente precisa saber disso? Porque nós vamos falar muito sobre o nosso querido Vale do Jordão, que é muito semelhante a essa imagem daí. Ok, pessoal, vamos para o comentário. Olha o que Togni trouxe para a gente. Ele disse o seguinte: o filólogo brasileiro Laudelino Freire define o vale da seguinte forma: é uma depressão ou planície entre montes, né? Depressão ou planície entre montes ou no sopé de um monte. Longo trato de terra banhado por um rio, né? Em Deuteronômio 10, em Deuteronômio 11, dos versículos 10 e 11, lemos, olha, Bíblia, gente, Bíblia. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente e, com o pé, arregáveis como a uma horta, mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e vales. Da chuva dos céus beberás as águas, como a gente acabou de ver o nosso exemplo, aqui no vale, né, pessoal? Que as chuvas caem por aqui, isso justifica o estudo que a gente está tendo agora nessa questão, né? A gente está tendo uma aula sobre essa questão de relevo justamente para justificar e para dar base a gente estudar melhor o mapa da terra de Israel. Olha para cá, esse versículo explica muito bem isso, né? Deixa a gente com mais propriedade no que a gente está falando. Ok, pessoal, o que é que isso tem a ver com o nosso mapa? Vamos fazer um link? Esse é o mapa que a gente tem. Pessoal, esse mapa é todo cheio de relevo, na verdade é um mapa de relevo. E aqui do lado a gente tem uma escalinha que mostra sobre isso. Vamos ampliar essa escala? Então aqui a gente amplia essa escala, pessoal, olha só. Isso aqui é uma espécie de escala, né? Conforme nós falamos, aqui está em pés e aqui está em metros. Esse dos pés a gente não vai usar, não é a medida que a gente usa aqui no Brasil. A gente usa em metros, né? Então isso aqui é o que a gente vai utilizar, tá? Tá, legal, mas o que é essa escala? Olha só, gente, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é isso aqui, olha. Nível do mar Mediterrâneo, 0. Ou seja, esse tracinho aqui é aquele nível do mar que a gente viu, que não só está o mar Mediterrâneo, como todos os outros oceanos estão ao nível do mar, desconsiderando as tábuas da maré necessariamente, né, pessoal? Pode modificar um pouco, mas em linha padrão, o nível do mar, então os oceanos estão ao nível do mar, tá? E aqui a gente vê que as terras sobem e também tem terra que desce, que está abaixo do nível do mar. Vamos dar uma olhadinha nelas? Então, pessoal, a primeira terra está aqui pintada de verdinho claro. A gente vê que tem verde claro aqui também, ó. Então, essa parte verde claro está praticamente ao nível do mar, né? Geralmente são as planícies, pessoal. As planícies geralmente essas aqui. Aqui está de 0 a praticamente 150 metros, né? Está 152, aproximadamente 150. Então, de 0 a 150 metros, ali praticamente as planícies, praticamente ao nível do mar, vai estar pintado dessa cor verde claro, tá? Passou de 150 metros até aproximadamente 300 metros, já vai estar um verdinho um pouquinho mais claro, né? Então, está uma altitude mais de 152 até 304, já é essa cor que vai estar pintado aqui, tá? Ó, gente, passou de 304 metros, já não vai ser mais verde, vai ser marrom. Ele botou o marrom bem clarinho. Inclusive, quando passa de 300 metros e é plano, é chamado de quê, gente? Que a gente falou? Planalto, né? Então, se tiver nessa cor e for plano, provavelmente já vai ser um planalto. Agora, se tiver nessa cor e for plano, provavelmente vai ser uma planície, né? Ou até nessa também. Mas essa aqui já vai ser um planalto. Então, gente, olha, a partir daqui da cor marrom, à medida que vai subindo as altitudes, né, à medida que a altitude vai aumentando, a cor marrom vai ficando mais escura, ou seja, significa que está mais alto. E aqui a gente chega na parte mais alta de todos, esse marrom escuro e esse marrom bem escurinho aqui, né? E aqui, pessoal, essa parte mais alta de todas aqui, olha, está a mais de 1.829 metros de altura, é superior a isso. Então são altos montes já, né? Essas partes aqui já são altos montes. Inclusive o melhor exemplo para isso aqui é o nosso Monte Hermon, né? Que está a mais de 2.000 metros de altura, inclusive a quase 3.000 metros de altura, quase 3 quilômetros de altura o Monte Hermon, bem mais que isso aqui inclusive, né? Então nós já vimos essas regiões aqui, gente, que estão acima do nível do mar. São regiões que têm uma altitude maior, né? Inclusive uma altitude positiva. Agora essas regiões que estão abaixo do nível do mar, que já são depressões também, gente, inclusive depressões absolutas, né? Já tem aqui, olha, esse verde mais escuro é de 0 a 152, por isso está menos 152. Esse verdinho um pouquinho mais escuro
vai até 304 abaixo do nível do mar. E esse verde mais escuro de todos aqui, gente, são regiões de terra que estão a 394 metros até 394 metros abaixo do nível do mar, né? Por isso que está menos 394 metros, que inclusive ele colocou aqui, olha, Mar Morto, é o exemplo do Mar Morto, que está a praticamente 400 metros abaixo do nível do mar, conforme esse mapa nos mostra. Gente, na verdade esse Mar Morto está secando. Então hoje ele está aproximadamente 420 metros abaixo do nível do mar, está mais seco. Né? Na época que o mapa foi feito era um pouco antes de 400, a gente vai considerar sempre dizendo que o Mar Morto está a aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar, sendo a maior depressão, né, continental do planeta, na parte de continente, na parte de terras. Muito interessante essa informação aqui sobre o Mar Morto, tá, gente? Inclusive ele é uma depressão, né? Conforme nós falamos, depressão absoluta, porque está abaixo do nível do mar. Ok, pessoal? Tranquilo em relação a isso? Então vamos praticar. Vamos lá, gente. Vamos fazer um exercício para a gente praticar aqui. Observa-se aqui uma espécie de escala. Essas informações tratam sobre as altitudes das terras no mapa. Isso é verdadeiro, gente? Isso é uma espécie de escala que está tratando sobre a altitude das terras no mapa? Sim, isso é verdadeiro, né? É isso que a gente pode observar aqui. Vamos para a próxima. Uma terra em cor verde claro, em destaque, está praticamente ao nível do mar. Isso é verdade, gente? Essa partezinha verde claro está praticamente ao nível do mar? Ou será que essas outras terras estão praticamente ao nível do mar? Bem, gente, realmente essa questão é verdadeira, né? Realmente é essa parte verde clara em destaque que está praticamente ao nível do mar. Vamos para a próxima. As regiões mais altas e mais baixas do mapa são representadas, respectivamente, pelas cores marrom e verde em destaque. Olha o que ele diz, que as regiões mais altas e mais baixas são representadas, respectivamente, ou seja, nessa ordem, pelas cores marrom, as mais altas sendo marrom, e verde, as mais baixas verde em destaque. Isso é verdadeiro, pessoal? Sim, isso é verdadeiro, né? As regiões mais altas são representadas pela cor marrom, já as regiões mais baixas são representadas pela cor verde. Verdadeiro, vamos para a próxima. Ele disse o seguinte, uma planície praticamente ao nível do mar seria melhor representada pela cor verde claro em destaque. Se é verdadeiro ou é falso, pessoal? Uma planície praticamente ao nível do mar seria melhor representada pela cor verde em destaque. Isso é verdadeiro, né, gente? Verdadeiro. Claro que se essa terra verdinha mais clarinha aqui também for plana, também pode ser uma planície, mas o mais fácil de acontecer é essa aqui ao nível do mar, tá? Agora passou de 300 metros, o que for plano vai virar planalto, conforme nós já falamos. Vamos para a próxima questão aqui, olha. Regiões representadas pelas cores marrons mais escuras, em destaque, provavelmente são altas montanhas. Isso é verdadeiro, gente? Essas marrons mais escuras em destaque são altas montanhas? Isso é verdadeiro também, gente, né? Isso aqui são as montanhas altas, né? Já são montanhas aqui de altitude elevada. Vamos para essa questão aqui. Olha, no mapa observamos as cores verde e marrom, que significam zona fértil e região deserta, respectivamente. Olha o que essa questão disse, gente. Observamos as cores verde e marrom, que nessa ordem, respectivamente, significam zona fértil e região deserta. Ou seja, verde é zona fértil, árvore, plantio, e marrom, que é seco, deserto, né, gente? Isso é verdadeiro ou falso? Gente, isso é falso. A nossa mente pode até se confundir com isso. Isso é uma questão muito importante, por sinal. A gente vê verdinho aqui, pensa que é um lugar muito irrigado, principalmente perto de zona aquática, né? Como perto do rio. E geralmente a tendência é ser verde perto do rio. E a gente imagina que isso aqui é tudo árvore. Já essa parte seca aqui, por ser marronzinho, a gente imagina que é terra, né? Essa parte marrom a gente imagina que é tudo terra, que é região que é desprovida de plantio, de plantação de árvore. Bem, em outros mapas pode ser assim, mas nesse mapa não é isso que isso aqui quer dizer, tá, gente? A gente acabou de ver a escala dele, a parte verde e marrom está significando apenas altitude. Se realmente essa parte verde aqui for uma região de plantio e marrom for uma região desértica, vai ser apenas coincidência. Mas tem parte marrom aqui que é rica em plantação,
Assim como que tem parte verde, que é parte deserta também. Principalmente aqui, olha, perto do Mar Morto é tudo deserto, aqui ao lado do Mar Morto. E vai estar tudo de verde porque é uma região que é uma depressão, é abaixo do nível do mar. Muito importante essa questão aqui, ela é falsa, tá, pessoal? Vamos para a nossa última questão de hoje. No mapa, observamos as cores verde e marrom, que significam regiões mais baixas e mais altas, respectivamente. Isso é verdade, gente? Regiões verdes e marrom, nessa ordem, são regiões mais baixas, de menor altitude, e mais altas, de maior altitude. Essa questão é verdadeira, né, gente? As de representadas de cor verde são as regiões mais baixas e as de cor marrom são as regiões mais altas nesse nosso mapa. E com isso a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Agora a gente tem base, tem um conhecimento melhor, um pouco mais aprofundado para que a gente estude o relevo no mapa de Bartolomeu, que é o mapa que a gente está estudando, tá? Então, vamos para a próxima aula, que vai ser uma aula muito, muito importante de relevo da Terra Prometida, Terra de Jesus, tá? Até a próxima aula.